Alimentação, vou entregar. Na praça de alimentação, tomando um negócio lá que era um negoção. Era um suco, gente. Tava só esperando aqui você chegar pra mim com isso. Você me entrega, mas me entrega direito. Ela disse que tava com fome, aí ela desceu ali pra comer um trem. Mas, né, não é mineiro, não era um trem, era uma troa que ela tava comendo. Mas boa noite, Kátia. Desculpa, te entreguei. Boa noite, Glícia. Vamos começar o programa mais gostoso da semana, não é? Exatamente, porque nem só de falar de sexo vive uma pessoa, gente. A Kátia também precisa comer, ela tá aqui desde 5 horas da manhã. E olha, o nosso programa hoje vai trazer o tema como melhorar a comunicação sexual. Não sei se você que é ouvinte da rádio, que está nos escutando aí no seu carro, na internet, tá dando um eco aqui no meu ouvido, em todos os lugares sabe. Mas eu, né, essa moça que vos fala, sou sexóloga e todos os dias eu atendo no consultório casos relacionados à parte da sexualidade e à parte da afetividade. Então, terapia de casal e terapia sexual. E um dos grandes problemas que a gente tem... Ainda tem problema nessa área? Não. É só o que tem problema nessa área e poucas pessoas realmente resolvendo. Mas um dos grandes problemas e dilemas dos casais é a comunicação sexual. Porque uma coisa é você ter dificuldade na comunicação normal. Verbal, né? A normal já é difícil. O tal do diálogo. Agora, o diálogo sobre sexo, esse é 3 milhões de vezes mais difícil. Ah, será? É. Eu não tenho problema com isso. Não, agora você não tem. Quem não tem problema de dialogar de uma forma, não vai ter da outra, né? Mas tem os milindres, tem as travas, tem as dificuldades, tem todo ali um processo contexto, né? Que o outro não quer magoar ou não quer falar, que nós vamos dizer hoje. Então, se você tem algum tipo de dificuldade de falar para o seu parceiro, de falar com a sua parceira, que o negócio não tá tão bom como deveria, ouça esse programa porque ele é especial para você. E lembrando os nossos ouvintes, Glícia, que eles podem mandar o seu recadinho, a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 984849898. Isso aí, 984849898 é o WhatsApp da intimidade, da conexão. E você fala diretamente comigo aqui agora, então aproveite para a sua consulta semanal. E olha, é gratuito. Aproveita que a partir do próximo semestre nós vamos começar a cobrar os WhatsApp aqui nas perguntas. Tô brincando, gente. A comunicação sexual desempenha um papel fundamental na vida íntima e no relacionamento de um casal. Sua importância é ampla, impacta diversos aspectos da vida a dois. É um pilar essencial para a construção de uma relação saudável e prazerosa. Ela permite que os parceiros se conheçam melhor, desenvolvam aí e resolvam os problemas, estabeleçam uma conexão emocional mais profunda e tenham uma vida íntima mais satisfatória. É uma ferramenta poderosa para cultivar o amor, a cumplicidade, a felicidade e o relacionamento. Isso é importante. E aí nós vamos falar sobre alguns aspectos. Primeiro, os 7 benefícios da comunicação sexual, os desafios da comunicação sexual, técnicas para melhorar a comunicação sexual e como você vai fazer para expressar, que é uma comunicação, seus desejos e suas fantasias de forma clara, sem procurar ou sem causar um problema para o seu relacionamento. Muito bem, vou você dar só um tempinho para pegar meu caderno. Você tá querendo comunicar coisas aí sem estragar o relacionamento? Pois é, exatamente. Bora lá, vamos fazer a tarefa de casa. Ixi, não fiz a tarefa. Não fez. A Kátia vai ficar de recuperação, gente. Muita coisa, muitas frentes para resolver. Tanto que ela saiu para fazer um suco, para tomar o suco, né? De 1 minutinho aqui antes da gente começar. Porque, pelo amor de Deus, eu até falei, por que você não comprou 2? Se tivesse comprado 2, não tinha te entregado. Mas que ninguém mandou. Então, vamos começar. 7 benefícios da comunicação sexual. Benefício 1. Quando você comunica sobre isso, você gera conexão. E não é com intimidade, é emocional. Gera conexão emocional. Porque você vai falar sobre algo profundo, sobre algo que você está sentindo, sobre algo que você não está sentindo. Porque prazer sexual você pode sentir e você pode não sentir.
E quando você não comunica isso, quando isso não fica claro para você, para que você possa se expressar para o seu parceiro ou para a sua parceira, como o outro vai adivinhar o que nem você sabe que está na sua cabeça? Então, às vezes eu faço perguntas para os meus pacientes, né? Mas por que você está sentindo? Por que está acontecendo isso? Por que você está tentando levar sua vida para este lado, para essa situação? E a pessoa simplesmente responde, não sei. Não sei. Ou seja, eu leio assim na mente da pessoa, não quero pensar sobre esse problema. Né? Porque é simples Como é que vai assim. resolver isso? O não sei é para aquela criança que até mais ou menos uns 7 anos de idade não tem a capacidade de racionalizar. Então, quando o pai pergunta, filho, por que você pegou o giz de cera e passou na parede? Não sei. E ela realmente não sabe. Pois é. Agora, um adulto de barba, bigode, cabelo debaixo do braço, falar que não sabe. O que está acontecendo ali? Não está pensando, né? Não está pensando. O próximo benefício daí da comunicação sexual é a própria satisfação sexual. Quem tá mexendo ali? Não se preocupe não, que é o Rubens. Ai, gente, tem um fantasma aqui mexendo nas coisas e eu quase saio correndo agora. Só não saio correndo porque tá fechado aqui. Então, o próximo benefício é a satisfação sexual. Porque uma comunicação aberta e honesta sobre o que te agrada e o que te desagrada na intimidade pode melhorar o relacionamento. Ah, com certeza. E aí, tem um agravante. Por que as pessoas não comunicam, não falam sobre isso? Porque elas não sabem falar. E normalmente, quando elas falam, soa como cobrança. E isso gera briga. Então, eu prefiro não falar. Ah, não, eu falo. Mas você não faz parte dos 99% da população que tem problema, mulher. Você é diferenciada. Então, um dos benefícios de você ter uma comunicação sexual é a satisfação sexual. O terceiro benefício é a resolução de problemas. Eu falei aqui na semana passada, né, sobre um casal que eu atendi, que tinha 20 anos, que a mulher nunca tinha tido um orgasmo na vida e o marido não sabia. Não, e achava ser tudo normal, né? E achando que estava normal, porque para alguns homens, para algumas culturas, é normal a mulher fingir ou ela fazer de conta ou ela não sentir nada e tá tudo bem. Mas e aí? Como resolver um problema que eu nem sei se ele existe? Relacionamentos, por exemplo, que chegam a uma traição. Aí você pergunta pro casal, e a vida sexual de vocês era ruim? Aí o casal fala, não, tinha sexo. Mas tinha prazer? Não, tinha prazer. Então por que a traição? O que vocês não estão querendo falar? O que você perdeu no meio do caminho? Qual é o problema que nenhum dos dois está querendo realmente entender ou resolver? E aí você vai garimpando, porque terapia, gente, é um processo, é um garimpo que a gente faz. Porque achar uma agulha no palheiro. Normalmente, quando a pessoa fala, eu já tenho algumas percepções, né? Porque de tanto você trabalhar, você fica ali mais apurada. Sim, claro. Mas a pessoa não tem. E aí você vai garimpando, até que a ficha caia. Ah, entendi. Foi isso. Mas como as pessoas vão se comunicar com os outros se ela não se comunica com ela mesma? Se nem ela não sabe o que está acontecendo ali na cabeça. Sim, então é impossível. É impossível. Hoje eu estava tentando me comunicar com uma certa pessoa e eu explicando para ela. Explicando, bem, porque eu sou um pouco didática, né? Tanto nas explicações. E ela não entendia. Eu não sei como é que é isso. Ela não queria entender. Eu tava lá embaixo, você passou aqui em cima e eu tô lá abanando pra você e nada. Não, mas aí não era comunicar. Aí você tava fazendo sinal de fumaça. Eu estava falando. E aí quando você fala pra pessoa assim, eu falei, digamos, Kátia, você está falando alto e com isso eu não estou conseguindo me ouvir. Não, você está dizendo que eu sou uma pessoa ruim? Você está dizendo que eu sou uma pessoa desse jeito? Para outro lado, né? Exato. Então, como as pessoas conseguem se comunicar se os outros são dependentes emocionais o tempo todo? Porque depende de alguma coisa, como você fala ou como você deixa de falar, para eles se sentir de alguma forma. Então, tá difícil se comunicar hoje, gente. Seja nas redes sociais, seja em casa, seja nos relacionamentos, porque você está falando com todas as letras algo e a pessoa está ouvindo sem nenhuma letra do outro lado. E não é uma falta de comunicação, né? Porque o interlocutor está falando. Não, é porque o ouvinte não quer ouvir. E aí, como você vai se comunicar com alguém que já bloqueou, não quer ouvir? Não tem diálogo. Uai, agora parece que melhorou, depois você mexeu no negócio aí. Foi? Era o meu microfone que tava dando problema pra você. É por causa dos fios, né? Todo mundo tá ligado.
Tá tudo interligado. Tudo Tá bom. interligado. Tá bom. Outra questão aí, outro benefício da comunicação sexual é a quebra de tabus. Muitas vezes a sociedade impõe tabus, estigmas sobre tema sexualidade e a comunicação sexual ajuda a quebrar esses tabus. E vamos Principalmente... combinar que tem tabu aí, né? Tem. Principalmente quando os tabus são coisas que ambos querem fazer, mas por ser um tabu eles não falam e eles não fazem. É. Então tem muito casal aí que está deixando de ter experiências entre eles porque eles não têm uma comunicação sexual. Não fala. Entendeu, né, gente? Vamos se comunicar aí, por favor. E se for preciso, faça feita Kátia, balante os braços, faça sinal de fumaça, Gesticule. desenhe, porque eu sei que é difícil. Quem tem, olha, às vezes é mais fácil eu conversar com a minha filha que tem 5 anos, fez 6 anos agora, 6 anos, do que com um adulto, porque ela consegue me entender. Sim, o adulto ele cria uma barreira ali. Ele fala assim, não quero saber. Sim. Não, esse problema não me pertence, não é meu. A gente tem um filtro de realidade, Sim. né? A gente só vê o que quer ver, só ouve o que quer E só ouvir. faz o que quer também. Exato. Então aí não tem como você ultrapassar essa barreira, certo? É complexo. O próximo benefício é a prevenção de conflitos. Muito importante. Muito. Eu conversando com um casal há algum tempo atrás, o marido tinha ejaculação precoce e a mulher não tinha desejo. Por ela não ter desejo, ela achava bom ele ser rapidinho ali. E aí o relacionamento vai ali caminhando, 10, 20, 30, 15 anos de casado. Agora aconteceu algo que mexeu na vida dos dois. Então agora os dois vão ter que resolver os problemas. Porque ele fazia de conta que não tinha ejaculação precoce e ela fazia de conta que não tinha falta de desejo. E a vida vai passando. E as pessoas dizem, estou vivendo, e estão tirando fotos, estão na rede social, estão lindos lá. Mas cada um sabe o tamanho do rombo que é internamente. Então, quando você comunica, se lá no começo ela tivesse falado, independente dela ter desejo ou não, falado, você tem ejaculação precoce, bora tratar esse negócio. Não, 15 anos depois. Isso é a comunicação sexual, minha gente. Comunicação sexual. A comunicação é a conversa. E o 7º benefício é a intimidade emocional. Além dos aspectos físicos, a comunicação sexual contribui para o desenvolvimento de uma intimidade emocional profunda, compartilhar desejos e sentimentos na área sexual. E, como dizia aí o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E não goza, gente. Quem não se comunica não vai chegar ao orgasmo. Quem não se comunica não consegue crescer na vida. Quem não se comunica não consegue se relacionar. Quem não se comunica não é feliz. Não é feliz. Não consegue ser feliz. Não consegue. Não tem como. Sim. E aí, olha, quem tá com dificuldade de aprender a se comunicar, vamos fazer um curso de oratório, vamos fazer um curso de comunicação, que ajuda, são técnicas que ajudam você Sim, a colocar pra fora aquilo que você tá sentindo ali, né? e da maneira certa, com a expressão certa, com a entonação certa, sem ofender o outro. Porque essa comunicação, essa gritaria ali que nós temos e dizemos que é diálogo, né? Que é comunicação. Que dizemos que é diálogo, isso não é diálogo. Então vamos aprender a nos comunicar. E por que as pessoas não fazem isso se é algo que é benéfico? Por que as pessoas não bebem água se a água é bom para a saúde? Por que as pessoas não exercitam o corpo se a atividade física é importante? Se o orgasmo é importante, por que as pessoas não sentem orgasmo? Não é? Então, só você saber que é importante não é o necessário para que você tome uma iniciativa na sua vida, para que você tome uma decisão na sua vida. Então, quais são os principais desafios da comunicação sexual? Bora lá. Primeiro desafio: tabus e estigmas sociais. Muitos casais enfrentam dificuldades em falar sobre sexo devido aos tabus sociais impostos aí em relação à sua sexualidade. Tô ouvindo a vinheta, é isso mesmo? Por exemplo, nós sabemos que o ânus masculino é uma área cheia de terminações nervosas e que tem a próstata, que aquilo é prazeroso. Tem mulheres que gostariam de estimular, tem homens que gostariam de receber a estimulação, mas pelos tabus e pelo estigma ficamos quietos, certo? Gente, e eu levei agora para um exemplo um pouco mais pesado, porque para você entender aonde vai.
Mas às vezes são coisas simples. São coisas simples como, por exemplo, acender uma luz. Usar uma lingerie de uma cor, né? De uma cor diferente, de uma cor mais ousada. Falar uma bobagem, uma besteira ali naquela hora. Então, é desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Qualquer tipo de vergonha nesse sentido, seja por questão de tabu, né? Tabu é o quê? O que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar é dose. A primeira coisa que a pessoa pensa, no caso, no outro, né? O marido, o companheiro, é assim, aonde foi que ela aprendeu isso? Como é que ela sabe disso? Sim. Mas assim, não para pra pensar que talvez seja uma fantasia, talvez seja uma emoção que ela queira sentir há mais tempo e nunca tinha conseguido colocar pra fora, aflorar, né? Sim. E ao invés de eu ficar pensando o que ele vai pensar, eu deixo ele falar. Porque se ele não falar, ok, eu não vou ficar adivinhando o que está na cabeça dele. Então eu vou falar aqui da minha fantasia, eu vou dar o direito do adulto falar o que ele acha daquilo. Sim. Se ele falar, ok, é legal, vamos fazer, vamos lá. Não, eu acho que não, mas eu não vou ficar imaginando o que está passando pela cabeça, porque aí é muita coisa. Eu vou ter que entender o que passa por mim e por ele. O que está passando dentro de mim, o que está passando dentro do outro, não. Cada um com os seus assuntos e com os seus pensamentos. Próxima dificuldade é a vergonha e o constrangimento. Vergonha de falar, de ser mal interpretado, de ser pra mulher achado uma vadia, achado que ela é, né, uma mulher. Principalmente se for um relacionamento mais recente, esse tipo de conversa dificilmente vai acontecer. E aí você imagina, essa mulher no relacionamento mais recente, ela não falou, porque ela tá guardando ali. Sim, né, na hora certa. Ela não quer ser mal interpretada. Aí essa hora certa fica 10 anos de casado. Quando ela começa a revelar o que ela quer, ele vai achar... Vai dar B.O. Vai dar B.O. Vai da hora. Assim, o que você gosta? Dentro de 4 paredes vale tudo. Tudo que for consentido entre o casal, né? É isso, gente. Outro desafio da comunicação sexual é a falta de educação sexual adequada. Isso aqui é um tipo de problema que nós não vamos resolver nessa encarnação. Nem nas próximas. Nem nas próximas, gente. Porque não é pra resolver. É pra gente continuar tendo dificuldade nessa área. É pro ser humano continuar ali no primeiro degrau. É pra ninguém evoluir. E sexo é uma prisão. Porque enquanto a pessoa está sofrendo por causa de frustração sexual, porque não consegue dar uma, porque não consegue isso, não consegue aquilo, ninguém cresce como ser humano. Não cresce, não evolui. Vai se frustrando em todos os sentidos da vida. Fica parado. Dá pro homem uma pornografia e um dinheirinho pra ele comprar cerveja, pra você ver se ele tá querendo crescer em alguma coisa na vida. Não tá buscando mais nada. Dá pra mulher um relacionamento e um kit Barbie aí, pra você ver se ela tá querendo buscar mais alguma coisa. Não. O homem procura sexo, a mulher procura relacionamento. Eles estão ali parados. Cadê quem tá querendo evoluir pra algo mais, quem tá buscando algo a mais? Não. Ai, gente, tô rindo porque a Kátia levantou a mãozinha, assim, o dedinho, falando assim, eu tô buscando algo a mais, né? Mas são poucas as pessoas que estão em busca de algo a mais nessa vida. A maior parte das pessoas estão aqui para procriar e ter um relacionamento. E fala que isso é... propósito de vida. Ah, gente, pelo amor de Deus, não vou nem entrar nessa parte. Vamos falar, vamos pular. Vamos provocar aqui polêmica, não. Propósito de vida. Por favor, vai ter outro propósito de vida que não seja você casar. Casar é propósito de vida, criatura da barriga dura. Não, agora eu vou desabafar. Pronto, aí acabou. Certa vez eu atendi uma pessoa. E aí, passando por diversos problemas, e depois de algum tempo, então, ela veio me falar que o propósito de vida dela, né, era ser mãe. Oh, coitada. Aí eu ouvi aquilo, né, gente? Eu ouvi e ela ouviu também. Não que não seja bom, né? Assim, a maternidade. Mas a maternidade não é um propósito de vida. Não é um propósito de vida. A maternidade é um fator natural de qualquer mulher que queira engravidar. Sim. Não pode ser seu único objetivo na vida ser mãe. Não pode. Certo? Porque aí, se seu único objetivo na vida é ser mãe e logo seus filhos crescem, você acha que seu papel de mãe não é mais adequado e sua vida acaba. Então a gente tem que ter objetivos de vida que sejam seus, que não dependa de outra pessoa. Ou então vira coelho, né? Coelha? Coelho tem muito, sim, né? E aí sim você está pronta para ser uma mãe, porque você vai ser uma mãe tanto. Mas você tem um objetivo na sua vida que não é só o seu filho.
né? Que você tem um objetivo na vida que não é só o seu marido, não é só a sua mulher, porque senão a vida fica muito vazia. Aí eu começo a depender de outras pessoas para ter felicidade. E a felicidade, quando ela é terceirizada, ela simplesmente não acontece. Assim como o prazer, quando é terceirizado, também. Outro desafio lá. A Kátia, ela tá fazendo isso. Que ela não fez a tarefa de casa, gente. Aí ela não tá perguntando nada, porque ela não estudou o tema do programa hoje, tá? Não deu tempo, hoje não deu tempo. Hoje eu tô contando aqui os seus podres tudo. Eita. Aí ela que não vai comprar o sanduíche pra mim mesmo quando acabar aqui, gente. Oh, meu Deus. Próximo problema aí do desafio da falta de comunicação sexual é a falta de educação sexual adequada, medo de ser rejeitado ou incompreendido, né? Receio de falar, de ser mal interpretado, seja por uma questão religiosa, seja porque às vezes você não é nem tão religioso, mas o seu pai é, a sua mãe é, o seu pai é pastor. Eu falo seu pai é padre, não pode, né? O seu pai é pastor e aí a pessoa fica... Eu já atendi, gente, em todas essas situações que eu tô colocando aqui. A pessoa não era tanto, mas porque o pai era, porque a mãe era, ela tinha que ter um comportamento, porque ela se cobrava aquele comportamento. Gente, mas só um pouquinho, é o pai e a mãe que é pastor. É, mas pra você ver, o ambiente molda a gente. Né? Você pode até não falar nada, pra pessoa romper aquilo ali vai demorar um pouco. Então é complicado. Olá, pois não? E os traumas ou experiências passadas, traumas sexuais ou experiências negativas do passado podem impactar a forma como os casais se relacionam e se comunicam sobre o assunto. O que foi, filha? Vai lá pra fora, senta lá. Acabou a balinha? Beijo, tchau, obrigado. Já tá dentro descalço. Tá à vontade aqui na rádio, meu Deus do céu. Bom, tem perguntinhas pra nós aí? Cadê a pergunta, Kátia? Tá todo mundo de férias. Gente de Deus, o povo... Olha, e é engraçado, né? As pessoas, elas não têm diálogo nas relações. As pessoas não se comunicam sexualmente falando do que gosta, do que não gosta, do que precisa ser melhorado e do que precisa acabar. Mas as pessoas procriam. Queria saber como é que chega na fase da procriação se não tem diálogo. Quando você descobrir isso, você me fala. Tá certo. Porque isso é um caso de estudo científico. Porque elas sabem procriar, mas elas não sabem falar. Quando você é criança, você aprende primeiro o quê? A falar, não é não? Você aprende a falar antes até de andar, não é? As palavras? Né? O ba, você aprende. Mamamá, bababá, papapá. Então, isso significa que você deveria saber muito mais se comunicar do que procriar. Mas aí, quando cresce, eu não sei o que acontece com a parte da comunicação. Acho que cria-se uma barreira ali. Que a pessoa desliga a parte da barreira. E olha, eu tô sorrindo assim, porque eu tô lembrando dos causos lá do consultório. Porque as pessoas têm dificuldade de comunicar até que querem sexo entre marido e mulher. Mas, assim, vou dar uma opinião minha agora. Se as pessoas soubessem o tanto que a comunicação é importante na hora do sexo, né? Assim, o tanto que causa muito mais alegria, muito mais tesão, muito mais intimidade, né? As pessoas se comunicavam mais, porque eu não consigo entender como é que alguém chega, né? Um homem e uma mulher, simplesmente vai ali, pronto, acabou o fato, pronto, acabou, beleza. Mas e quando você falando assim, parecem duas pessoas estranhas, sim, mas são casados. São casados e há anos também. Tem e é desse jeito, um chega no outro, aí como é que você sabe que o seu marido quer sexo? Ele dá um sinal, gente, um sinal de fumaça. Ele passa a mão, e aí no dia que ele faz aquilo não tem aquela magia, não tem aquela... Mas tem que ser sempre subliminar. Não, mas eu digo assim, não tem aquele... não é subliminar, é tipo assim, hoje vai tomar se lavar que hoje eu vou lhe usar, entendeu? Não, sabe, assim, não tem aquela preparação. Não tem a preparação. Não tem aquela coisa, entendeu? Não tem. Eu acho que os casais se perdem nessa vibe. Sim, o homem, ele no subliminar dele, ele ainda é um pouco mais incisivo. Ele pega no bumbum, assim, ele dá a mulher ainda é muito mais sutil.
Às vezes ela diz que é um sorriso, às vezes é um jeito de passar a mão no cabelo. Olha como o homem tem que prestar atenção na mulher. É o jeito de passar a mão no cabelo. Às vezes ela diz que fica deitada de lado de um jeito que ela não fica normalmente. É muito sutil. Se houvesse uma comunicação, amor, tô na cama, te esperando, o que tu tá fazendo aí? Vem aqui fazer tal coisa assim, assim, assim. Eu acho que na fila da sutileza eu não passei. Né? Então, gente, vamos parar com isso. Vamos aprender a falar sobre o que você está sentindo. Eu não aguento mais ver Barbie na minha frente. Barbie? Não aguento mais ver pink, cor de rosa. Pois é, eu queria uns Ken passando por aqui. Só tem Barbie, né? Mas enfim. Agora nós vamos te dar algumas técnicas para você desenvolver a capacidade de se comunicar e falar sobre sexo com o seu parceiro, com a sua parceira. Primeira coisa que você precisa ter, tá? Quando você está falando sobre sexo com alguém ou falando, né, para sua parceira, não coloque aquilo como uma imposição ou algo que o outro ou a outra precise fazer. Simplesmente fale que é uma fantasia, fale sobre o que você está sentindo, fale sobre o que você não está sentindo, né? Amor, já faz algum tempo que eu estou percebendo que eu não estou lubrificando mais como antes. Então, a gente pode melhorar nas preliminares, podemos melhorar nas carícias, você pode me surpreender, podemos fazer uma compra no sex shopping. Uma surpresa, de repente. Né? Porque aí eu estou falando para o outro que algo não está funcionando como deveria, mas estou também ali sugerindo como resolver. Sim. Agora, eu não falo nada, eu fico calada. Aí eu começo a ficar igual múmia. Aí bora... O que você tem? Nada. Então, vamos aprender sobre isso. Feito essas considerações, o primeiro aspecto para você ter aí a técnica da comunicação sexual é ter uma comunicação aberta e honesta. As pessoas, gente, elas falam muito de honestidade, mas elas não estão preparadas para ouvir honestidade nem na própria comunicação. Porque se você faz uma pergunta para a pessoa acha que você tem que ser educado ao responder aquilo que ela quer que você responda. Sim, e não aquilo que ela está sentindo. Então, a gente precisa começar a deixar de mimimi e começar a olhar para as pessoas como pessoas. Eu não tenho obrigação de falar algo que você queira ouvir. Eu tenho a obrigação de falar algo que eu esteja sentindo. Exatamente, que eu queira dizer. Então, vamos ter cuidado com essas questões. E aí, atribuir ao outro a responsabilidade pelo que você está sentindo é um baita comportamento ali de aprisionamento emocional. Não, e não deixa de ser um tiro no pé, né? Digamos assim. Mas até vai criar outro problema. Vai criar outro problema. Até o indivíduo entender que é um tiro no próprio pé, ele já gerou culpa no outro sem a menor necessidade, porque ele está se sentindo assim. Então, uma coisa que eu escuto muito entre os casais é do tipo assim, eu me senti, quando há uma rusga na família, e aí ou o parceiro ou a parceira não fica na frente de todo mundo, assim, a favor do outro, né? Não defende. Mas às vezes é uma situação tão simples, às vezes é uma palavra tão banal que não cabe uma interferência ali. É diferente de você ver seu filho apanhando e você não interferir, é diferente. É só uma forma de falar. Aí a pessoa fala, porque você não me defende? E ali já vira uma acusação. E aí todas as vezes você faz isso, eu nunca me sinto defendido. Aí já vira um outro tipo de conversa e de briga. Entendeu? Então, não é para ser dessa forma, não. Entenda o que está acontecendo, entenda que você está projetando algo que você não soube resolver, não soube lidar, não soube se comunicar mesmo nas costas do outro, porque aí você pega a frustração daquilo que você não resolveu e joga pro seu parceiro, e aí vira um outro tipo de frustração. E as pessoas fazem isso o tempo todo, nas relações interpessoais, nas relações acho que de trabalho, contexto da vida toda, e afetivas também. Então tá difícil a comunicação hoje, gente. Outra questão para você desenvolver a comunicação sexual é a escuta ativa. Escuta ativa significa ouvir, saber ouvir. Escuta ativa é quando eu falo, você está me ouvindo, mas você não está pensando nada sobre o que eu estou falando. Você de fato está me ouvindo. E aí você pode opinar sobre isso, você pode dar uma sugestão sobre isso, mas porque você ouviu.
Hoje a pessoa começa a falar, o outro já interrompe. Isso que eu ia dizer, né? Assim, é um de cada vez, né? Você ouve, eu falo, você fala e eu ouço. Isso. E enquanto eu estou falando, você não está pensando na resposta, não. Você está prestando atenção no que nos você meus sentimentos. Exatamente. Isso é uma comunicação ativa. Quando eu falar, o outro presta atenção no que eu estou sentindo ao transmitir aquela fala. Aí eu consigo, de fato, me comunicar com o outro. Mas se eu já estiver pensando na resposta, como é a maior parte das coisas hoje... Você não está entendendo o que a pessoa está te falando. Não tem comunicação. Escolher o momento adequado. Então, procurar abordar a questão em um momento apropriado, sem pressões ou distrações, pode facilitar a comunicação. E aí vai uma dica para as mulheres. Muitas vezes as mulheres querem seduzir, querem colocar uma coisa nova, querem trazer algo diferente para o relacionamento ou falar de um assunto delicado bem no momento do futebol da criatura, do último jogo do campeonato. Não é um momento apropriado, né? Ou então naquele momento onde vocês estão ali brigando por alguma coisa em relação aos filhos, por exemplo, ou em relação a uma comida ou a sogra, e aí você vai falar o outro assunto. Sim. Então não é um momento apropriado, gente. A gente precisa saber escolher o momento. Vai ter um momento onde tudo vai estar calmo, onde você vai ter que sentar com a pessoa e resolver. Aí outro dia alguém falou assim pra mim: ah, mas e se eu esquecer? É porque não era importante. Não esquece, assim. Se você não lembrar daquilo para conversar sobre aquele assunto de novo, não era relevante, não. Por que você vai brigar? Amor, mais tarde a gente pode conversar? Sim. Só nós dois, beleza? Beleza. Sim, exatamente isso. Então precisamos entender aí que existe um momento certo para tudo, inclusive para falar de sentimentos mais delicados. Ser respeitoso, respeitar a individualidade do parceiro é crucial. Cada pessoa tem sua própria experiência, desejos e limitações. E principalmente, gente, tem gente que compara experiência sexual com quantidade de parceiros. Não é. É com a quantidade da relação e do crescimento que você teve enquanto indivíduo. Se você teve um único parceiro a vida toda, mas você cresceu naquela experiência, você é experiente. Não é pela quantidade de pessoas que você saiu passando o rodo aí, né? Isso não significa nada. Para mim, só significa falta de profundidade emocional, que fica só na superfície dos relacionamentos. Então, seja respeitoso. Não traga coisas do passado ou coisas de quando o outro fez quando não era nem casado, né? Para aquele momento da intimidade. Tem pessoas que têm mania de comparar, né? Tipo assim, o meu relacionamento, tipo assim, não era 10 na cama. Aí entra em outro relacionamento, aí tipo assim, quer que aquele relacionamento do passado seja igual. Cada qual é cada qual. Não existe isso. E às vezes, trazendo mesmo, digamos, se você tá namorando um homem e ele falou de algumas coisas que ele já fez, e ele foi aprontou bastante. E você tá naquele relacionamento. E em algum momento o sexo vem à tona, fala sobre sexo, e aí você traz algo que ele fez que não tem nada a ver com o seu contexto. Né? Sim, aí não é interessante, não é inteligente. Você está trazendo coisas do passado dele que ele se abriu para você para tentar trazer culpa ou magoá-lo. Portanto, minha senhora, o passado já disse, passou, ficou lá atrás. Não usem, gente. Não usa esse tipo de coisa. Eu fico muito receosa quando eu vejo casais jovens que começam com esse tipo de comportamento, né? Falar sobre tudo aí. Não, mas é porque a gente tem que falar sobre tudo. A gente está falando sobre os nossos passados e tal. Até que ponto vocês têm maturidade para lidar com o que o outro fez dessa forma? Então tem que tomar cuidado. Se a pessoa é madura realmente, ok. Mas se é uma pessoa que ela não sabe lidar nem com um não, quando você fala não convém você ficar falando aí das coisas que você fez, porque não vai ter maturidade emocional nenhuma para lidar com essas ações, tá? Com esses assuntos. Usar o eu ao invés de você. Ao expressar sentimentos como preocupação, é recomendado usar a frase com eu ao invés de você. Pode evitar acusações e ressentimentos. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me satisfaz na cama, é melhor dizer eu me sinto insegura em relação à nossa intimidade. Você mudou o contexto, né? Totalmente, porque o você nunca me satisfaz na cama é uma acusação. Sim. Quando, na verdade, eu quero falar sobre mim.
E aí você tem que usar a frase falando sobre os seus sentimentos, sobre as suas percepções. E tomar muito cuidado entre aquilo que é sentimento e aquilo que é percepção, né? Eu sinto que é uma percepção, não é um sentimento. Eu sinto que você se afastou de mim. Eu sinto que... Não, eu percebo. Você se afastou de mim. Eu estou percebendo que você se afastou. Porque quando você usa a expressão eu sinto que... Assim, não sabe se é ou se não é. E aí você gera no outro o quê? Culpa. Eu sinto que você é responsável pelo que eu estou sentindo. O que eu percebo, não. Né? E na verdade é uma percepção. É mais fácil você jogar a culpa no outro do que... É por isso que a comunicação não funciona. Porque as pessoas querem que o outro seja responsável porque elas estão sentindo. E o outro não é, gente. Não é. Nunca foi e nunca será. Você é responsável pelo que você sente. Ah, mas o outro fez X, Y e Z. Você sentiu o que você sentiu. O outro pode fazer o que for. Você é que sente alguma coisa. Então você tem que ser responsável pelo que você está sentindo. E não o outro. Falar sobre desejos e fantasias. Compartilhar desejos e fantasias pode ser uma forma de aproximar o casal e explorar coisas novas. Lembrando, desde que esse casal tenha maturidade para ouvir. E nem sempre tudo aquilo que você fala dentro de uma experiência sexual significa que você queira fazer ou que você está propondo aquilo para a pessoa. Se realmente você quer propor aquilo para a pessoa, que você seja claro ou clara. Não fique nada nas entrelinhas. Gente, a coisa mais difícil que tem é você falar alguma coisa. Eu estou aqui contratando a Kátia. E aí eu falo pra ela, Kátia, olha, você vai usar esse microfone, você vai usar aqui e vai organizar a rádio. Mas eu não falei nada pra ela. É a tarefa eu não falei nada pra ela sobre o meu microfone. E aí você vem e pega no meu microfone. E aí eu vou e dou aquela... Mas não sei o quê. Reclamo, né? Mas como, gente? Tem que ser claro. Diga pra pessoa quais são os limites que você tá dando pra ela. Porque ninguém é obrigado a saber o que está lá no seu inconsciente que nem você sabe. Então, na hora de comunicar algo para o parceiro, na hora de comunicar algo para a parceira, seja claro. Exemplo. Diga. Amor, tô com dor de cabeça. Certo? O que a mulher quer dizer com isso? Não estou. Pode ser até que não tô afim, mas às vezes ela quer dizer assim... Pode trazer um remédio pra mim? Por que ela não fala? É assim, eu falei assim, não estou afim, porque na maioria das vezes ela não fala, eu estou com dor de cabeça, traz um remédio pra mim, né? Sim. Tipo assim, na cabeça do homem ele vai entender, não tá afim. Mas ela não diz pra ele, ele também não para pra pensar. Não dá não é uma comunicação clara, então fica tudo subliminar. Você pode fazer tal coisa? Posso. Mas é um pedido para fazer agora? Para fazer daqui 2 horas? Para fazer daqui 2 anos? Gente, vamos ser claros nas coisas que nós queremos. Sim. Tem que ter clareza. Mas aí dá um certo trabalhozinho. Porque para ter clareza, eu preciso me comunicar melhor. A pessoa não quer. Ela quer que o outro adivinhe. Que o outro entenda sem ela se comunicar direito. Que adivinhe. Que eu faço assim... e o outro entenda que isso é água aqui que eu quero. Sim. Não, traga um copo com água. Ou então eu só pergunto assim, tem água aí? Tem. Daí tem água. É água que você quer? Então fale, traga um copo com água. Vai na rua. E às vezes a mulher fica esperando que o homem vai na rua, entenda que ela não quer fazer comida e que ele traga alguma coisa. Ela não falou. Eu já atendi casais com esse tipo de briga. Não falou. Mas era domingo, eu não queria cozinhar. Ele sabia que ela não estava a fim de cozinhar. Gente, a gente não tem que... né? A gente não tem bola de cristal. Não tem. E quantas brigas? Eu acho que 90% das brigas podem ser evitadas simplesmente se você disser o que você quer, se você for clara no que você quer. Acho que 90%, acho que nem 90%, acho que é 100% das confusões. Acaba, né? É porque o outro não diz o que quer. Não diz. Fica tudo ali na mensagenzinha subliminar. Outra questão é evitar as comparações. Comparar o parceiro com outras pessoas ou relacionamentos anteriores. É o que a gente falou. Gente, isso é muito deselegante. Isso traz muitas complicações. Porque a própria pessoa já se compara. Já chega intimidada com a situação.
Se você entra num relacionamento que a pessoa tem alguém muito tempo, é claro que você tem uma insegurança ali. Sim. E aí, se a outra pessoa fica falando também daquilo o tempo todo, aí acabou. Aí não funciona, né? E é inevitável, gente, na cabeça, você vai fazer comparação quando é um relacionamento. Vai fazer comparação. Porque você tinha uma rotina sexual com alguém, você tinha um costume com aquela pessoa. É natural que você vai comparar, mas que fica ali na sua cabeça. É isso que eu ia falar, mas você se abre para novos relacionamentos. E aí, para novos costumes. Com o tempo, você vai se adaptando a outra pessoa. Sim, a convivência, a comunicação é a base de tudo. Mas aí, durante esse processo de adaptação, não fala não compara não, porque não vai ficar bom não, tá? E por fim, gente, busquem ajuda profissional. Se a comunicação se tornar difícil, se o casal não consegue resolver essas questões, vamos buscar ajuda, orientação. A gente, quanto profissional, consegue falar para você aquilo que nem você consegue falar para você. E aí você vai ficando mais claro aquilo. E naturalmente vai ficar mais claro de você expressar para o outro. Temos tempo ainda? Temos. Então, como agora eu devo, depois de entender tudo isso, expressar minhas fantasias de maneira clara e os meus desejos, sem ofender o outro, sem causar um burburinho, sem ficar me achando uma mulher qualquer porque eu vou falar sobre aquele assunto? Como? Como eu devo fazer isso? Então, bora lá. Papel e caneta aí. Tá na mão. Primeira coisa. Escolha o momento certo. Você está ali numa roda de amigos falando sobre o milkshake da vaquinha. E aí a pessoa resolve dar uma indireta sobre uma fantasia sexual. É o momento certo? Não é o momento certo. Então, quando vocês estiverem naquele momento, aí, ó a comunicação antes da sexual, né? Não está acontecendo. Naquele momento onde vocês estão ali brincando, conversando, fazendo a comidinha, você perguntar, você gosta, né, que faça isso aqui? Eu gosto que faça. E coloque o contexto dentro de um momento de intimidade de vocês. Aí vai ser legal, certo? Principalmente, você pode falar muito sobre sexo na hora do sexo. Não sei por que as pessoas não falam sobre sexo na hora do sexo. Tipo assim, amor, ó, vamos fazer desse jeito, vamos experimentar. Tá beijando na boca, né? Para um pouquinho, conversa sobre o que quer, conversa como é que tá sentindo, sim, faz tal coisa, vai perguntando, interagindo. Isso é muito bom, isso faz aumentar o tesão. Ela me olhou assim, é isso mesmo. Gente, a gente tinha que transmitir pra vocês verem as caras e bocas que tem nesse estúdio. A gente tinha que ter imagem pra você estar vendo. Inicie então a conversa com carinho, lembrando que eu vou falar sobre mim, não vou falar sobre o outro, porque normalmente a conversa é o que você gosta. Aí o caboclo fala uma coisa lá que você fica assustada, aí você recua. Meu Deus. Né? Ou então fale sobre você e deixe ele falar sobre ele, tá? Depois vocês peneirem ali e vê o que vocês querem fazer juntos. E se nada vai funcionar, tá tudo bem também. Criem novas fantasias, gente. A gente não vai morrer porque trocou o pink por preto. Não existe isso. Seja claro e direto, sem rodeio, gente. Sem efeitos, sabe? Sem mensagem subliminar. Vá direto ao ponto. Amor, eu quero ter uma experiência assim com você. Bora tentar? Ai, bora tentar. E o que a gente faz? Compra um lubrificante, faz tal coisa assim, fica naquela posição, não sei o que. Ok, direto ao ponto. E juntos, né, vão descobrir ali, né? Juntos vão descobrir. O que é importante, né? Vão sorrir quando errar e vão aperfeiçoar até ficar bom, né? Gente, olha, cá entre nós, a primeira vez das pessoas, o primeiro momento, nunca é muito bom, é esquisito demais. Tem tesão além da medida, tem ansiedade além da medida, expectativa além da medida. É meio ruim, é meio conturbado. Depois, quando vai gerando intimidade, isso vai entendendo o corpo, a intensidade, a velocidade. Vai se conhecendo. Aí o negócio vai ficando bom.
mas o primeiro momento é meio esquisito. Então, sejam claros aí, expressem seus sentimentos, suas fantasias de forma clara, porém respeitosa, para que o parceiro entenda suas intenções. E aí, se ele entender, se ela entender, não significa que ela vai fazer, mas tá tudo bem, vocês falaram sobre aquele assunto e isso é bacana, tá? Use de novo o eu ao invés de você. Em vez de acusar ou apontar as falhas do parceiro, use eu para expressar seus desejos. Eu adoraria experimentar coisas novas com você na cama. E aí, gente, para algumas pessoas isso aqui precisa ser desenhado, porque não tá também claro, né? O que é experimentar coisas novas? Se você falar isso para uma pessoa que ela é muito cheia de tabus, ela vai imaginar muita besteira. E às vezes nada do que é real. Às vezes você tá falando só de um gelzinho que esquenta. Então, então vamos ser claros. Eu gostaria de experimentar um gelzinho que esquenta com você na cama. Sim. Aí tem gente que fala, mas não vai tirar a magia. Magia do quê? Que se nem existe, criatura. Minha senhora, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Se comunicar, vai ficar melhor. Seja específico. Quanto mais específico você for ao expressar seus desejos, melhor o parceiro vai entender. Dê os detalhes. Melhor fale como você quer. Sim, esse é específico, eu amo, gente. Eu gosto. E depois que eu tive filho, eu fiquei ainda muito mais específica, porque você vai se comunicar com alguém, né? Sim. Que tem menos capacidade ali de interpretação, então você tem que ser bem específico. Eu desenho para você. Vamos desenhar, é isso que eu quero, tá vendo aqui? É isso. É, exatamente. Respeite os limites do outro, né? E ouça o parceiro. Depois de expressar seus desejos, dê espaço para que ele também possa falar dos dele. Uma comunicação de mão dupla. Lembre, comece pelos seus, porque se começar pelos deles, você vai se constranger e você não vai querer falar. Né? Porque o homem, ele vê muita coisa por aí, então é mais fácil para ele ficar fantasiando bobagem na cabeça. No final ali já vai ser os meus, os seus, os nossos. Os nossos, é. Não se sinta pressionado. O fato dele falar, falou. Eu não falei. Quer dizer que, né? Que eu tenho uma obrigação de fazer aquilo. Não tem, certo? Então não se sinta pressionada. Até mesmo se ele chegar a falar do tipo, eu gostaria que nós fizéssemos tal coisa. Não se sinta pressionada, porque é uma fantasia. Certo? Então precisa, as mulheres principalmente, as mulheres se sentem, melhor. Elas se sentem muito pressionadas a realizarem fantasias que depois elas se arrependem, porque elas não têm um posicionamento do qual é o meu limite. Ela acha que o limite é do outro. Nesse caso dessas fantasias que você falou, que depois elas se arrependem, isso acaba se tornando um problema na relação futura. Sim, e no ato sexual, porque o sexo vira uma coisa muito sem graça. Né? É. Aproveite, gente, o processo. O objetivo de compartilhar desejos de fantasias é fortalecer a conexão e a intimidade no relacionamento. Você descobrir coisas novas e você criar uma comunicação onde tudo vai ser permitido, mas nem tudo vai precisar ser dito. Então vai ficar engraçado, vai ficar agradável. Quase tudo, sim, vai ficar divertido, né? E acima de tudo, gente, vamos falar sobre sexo de uma maneira leve e divertida. O que é, né, Liz? Divertida, né? Como é que é? Ai, que delícia? Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Pois tem que ser divertido, porque se não for, que graça tem? Se o sexo está sendo simplesmente uma penetração, não tem carícias, não tem fala, não tem diversão, não tem sorriso. Torna-se uma coisa mecânica ali, né? Totalmente. Não tem nem o que argumentar no caso. E aí todos os benefícios que o sexo, que uma atividade sexual prazerosa tem para o corpo, para a mente, para as emoções do indivíduo, em um sexo desse mecânico, não tem nada, vai ser totalmente o contrário. Vai trazer prejuízos emocionais, mentais e físicos, porque aí a pessoa é um poço de infecção, né? Quando tem uma vida sexual ruim, certo? Gente, olha, a importância da comunicação sexual em um relacionamento não pode ser subestimada, tá? É um pilar fundamental para a construção de uma intimidade profunda, cumplicidade e conexão emocional entre os parceiros.
através de uma comunicação eficaz, o casal, ele é capaz de romper dificuldades, de compartilhar desejos, de experiências novas, sem se preocupar. E eles criam um vínculo muito bonito ali entre eles quando eles sabem se comunicar, certo? Então, a questão da vergonha, dos medos, dos tabus, esse tipo de informação, esse tipo de comportamento, ele vem muito pela falta de comunicação. Porque às vezes aquilo que você acha que é um tabu nem é para você e nem é para o outro, mas você está ali no seu julgamento. Então é importante reconhecer essas dificuldades e buscar superá-las de maneira respeitosa, com carinho, com atenção, principalmente respeitando o limite de cada um, tá? Expressar desejos e fantasias de forma clara e respeitosa é um exercício de confiança e vulnerabilidade. Ao utilizar técnicas de comunicação saudável, como escolher o momento certo, ser específico ao falar, ser direto, você vai combater aí um dos grandes problemas do casal, que é a falta de comunicação e a falta de comunicação sexual. Então, você que está nos ouvindo aí, né, espero que tenha servido para você abrir um pouco mais a cabeça, entender mais qual é a importância da comunicação. A importância da comunicação. Que a gente fala tanto, mas ainda a comunicação está muito associada a palavras. De qualquer jeito, né? Quem grita está se comunicando. Acha, né, que está se comunicando. Sim. Então, comunicar é você falar, gente, de coração para coração. Quando você fala de coração para coração, a outra pessoa entende. E ela só não vai entender se ela não estiver ali com o coração dela, mas você vai fazer a sua parte, que é comunicar o que você está realmente sentindo. Para mim, assim, a comunicação é tão importante em todos os aspectos, porque, tipo assim, a gente fala, eu costumo dizer, mas, assim, às vezes uma palavra bem dita, né, no mesmo timbre de voz aqui que a gente está conversando, bem dita naquele momento, na hora certa, vale mais do que um tapa. Então, assim, a comunicação é tudo na nossa vida. Sim, né? Pode salva uma pessoa de uma decisão ruim, de um caminho ruim, de um momento difícil, te dar uma luz para os momentos complicados, né? Então, a comunicação, a forma como você vai lidar aquilo, como você vai presente na sua vida como um todo. Ela pode trazer digamos assim, uma libertação emocional ou uma prisão emocional. Você pode criar um trauma na pessoa, ou você pode criar uma paixão na pessoa com a forma como você fala. Vai depender só de você. Só de você. Então, se você não tem essa habilidade ainda, desenvolva. Busque desenvolver. Os casais, eles buscam desenvolver habilidades enquanto profissionais. Às vezes até enquanto pais, né? Pai e mãe. Mas enquanto pessoa ali para a convivência do casal, eles quase não fazem isso. Olha, estou fazendo um curso de comunicação para aprender a me comunicar melhor com o meu marido. É muito raro. As pessoas estão fazendo isso para profissão, sim, mas em casa não. Então a gente precisa entender, gente, que relacionamento, sexo, relacionamento afetivo precisa ter investimento de tempo, de dinheiro, de energia e de boa vontade. Tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus, um beijo no coração. Segunda-feira é meu aniversário, se você quiser me presentear, pode mandar o meu Pix. Segunda-feira é dia do orgasmo, então não tem como você esquecer. Você vai lembrar ou do orgasmo ou de mim, tá? Pode lembrar dos dois juntos também. Delícia ou é orgasmo? Pode lembrar dos dois juntos também que pode, tá bom? Na segunda-feira... quem mandou, né? Gente, nasci no dia 31 e aí eu descobri que era o dia do orgasmo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas é sério, gente, meu aniversário, então pode mandar o presente, pode mandar o Pix, tá? Que eu aceito, que aqui na loja, eu vou passear no shopping e gastar o dinheirinho aí. Mas, enfim, dia do orgasmo, segunda-feira. Olha lá o chefe falando ali. É o aniversário do chefe também. Mentira! Vamos fazer uma festa. Não, eu não acredito, não. É sério isso? A gente conversa quando eu sair do ar. Então, gente, aí, né, chefe? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até quinta. Um beijo, até quinta-feira. E amanhã, já sabe, tem Terceiras Intenções com os babados de Emerson, diretamente de Taquarussu. Beijo, Kátia. Tchau, tchau.